Então, vamos iniciar o conteúdo do nono ano com radiciação, que é raiz exata e não exata. Tem muita gente que diz, tal número não tem raiz. Todo número tem raiz, seja ela exata ou não. Agora, se eu perguntar, todo número tem raiz exata? Aí não. Quando eu falo em raiz, não, a gente não vê apenas raiz quadrada. Nós temos raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e assim vai. Então, para iniciar, nós vamos fazer o estudo primeiro de raiz exata, usando o método de decomposição em fatores primos. Como é que é feito esse método? Seguindo pela sequência de números primos, que é essa. Então, vamos fazer a fatoração do número. Por exemplo, primeiro a gente analisa se o número é divisível por 2. Depois que não for mais por 2, ou se não for por 2, a gente vê se é por 3 e assim vai seguindo essa sequência. Então, quando a gente pede para calcular a raiz quadrada de um número, se você não for usar a calculadora, que é o que eu não aconselho, porque aí você vai ficar sem aprender, porque a calculadora te dá o resultado pronto, então você não vai saber como calcular, você vai ter apenas a resposta. Então, com esse método de decomposição, você pode calcular qualquer raiz. Aqui nós temos raiz quadrada. Nas raízes quadradas é índice 2, só que esse índice 2 não aparece aqui. Então, eu quero saber qual é a raiz quadrada de 256. Então, eu vou fatorar o 256. Como 256 é par, porque termina em 6, eu sei que divido por 2. Quando você estiver dividindo por 2, aí você vai encontrar a metade. Qual é a metade de 256? 128. Como é que eu chego nesse resultado? A metade de 200 é 100, de 50 é 25, faz 125, e de 6 é 3, 128. 128 por 2, qual é a metade? 64. E assim vai seguindo a sequência. Nesse caso aqui, como todos os números eram par, deu para dividir todos por 2. Depois de fatorar, como eu estou calculando raiz quadrada, que é índice 2, eu vou separar de 2 em 2, certo? Quando eu separo de 2 em 2, eu vou colocando 2 elevado a 2, aí 2 elevado a 2 e assim vai. Para eliminar a raiz, elimina os expoentes com a raiz e você vai multiplicar apenas a base. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, ou seja, a raiz quadrada de 256 é 16. Então, aqui dando continuidade, eu tenho aqui raiz quadrada de 324. Então, vamos fatorar. Como 324 é par, por 2, dá 162, que é a metade. Por 2 de novo, porque é par, deu 81. Já 81 não divide mais por 2. Divide por 3, que dá 27. Por 3, 9. Por 3, 3 e por 3, 1. Feita a fatoração, você vai separar de 2 em 2, certo? Então, vai ficar, ó, primeiro, 2 elevado a 2, aí agora 3 elevado a 2 e 3 elevado a 2. Corta os expoentes com a raiz e multiplica 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 324... Então, como eu falei lá no início, a gente não estuda apenas raiz quadrada. Nós temos raiz cúbica, que é índice 3, raiz quarta seria índice 4 e assim vai. Já na raiz cúbica, na raiz quadrada, a gente de um número é o número multiplicado por ele mesmo. Na raiz cúbica seria o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Eu trouxe um exemplo bem simples. Raiz cúbica de 8. Por que que é 2? Porque se eu pegar o 2... multiplicar por ele mesmo 3 vezes dá 8. Então, por isso que a raiz cúbica de 8 é 2. Então, quando eu coloco raiz cúbica de um número maior, então já fica mais complicado. Por exemplo, raiz cúbica de 64. Para eu pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 64, aí já é mais complicado. Então, eu posso usar a fatoração. Então, fatorando 64... como é sempre número par, por isso que deu sempre por 2. Um lembrete, se você está calculando a raiz cúbica,
você vai separar de 3 em 3, certo? Na raiz quadrada, você separa de 2 em 2. Na raiz cúbica, você separa de 3 em 3. Feito isso, ó, 2 elevado a 3 e aqui de novo 2 elevado a 3. Elimina os expoentes com a raiz e multiplica 2 vezes 2, 4. Ou seja, raiz cúbica de 64 é 4. Trazendo aqui outro exemplo de raiz cúbica, eu tenho aqui raiz cúbica de 1000. Então, para eu saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 1000, então é melhor fazer pelo método de fatoração. 1000 dividido por 2, 500, por 2, 250, por 2, 125. Já 125 é ímpar. Aí eu procurei ver se dividia por 3. Quando eu dividi, não deu exato. Então, se não deu exato por 3, eu fiz por 5. 125 por 5, 25, por 5, 5 e por 5, 1. Lembrando, se você estiver calculando raiz cúbica, depois de fatorar, você separa de 3 em 3, certo? Então, aqui, ó, vai ficar 2 elevado a 3 e aqui 5 elevado a 3. Corta o índice, o expoente com o índice da raiz e 2 vezes 5, 10. Quer dizer que raiz cúbica de 1000 é 10. Então, era isso que eu ia trazer para vocês de início. Então, a gente vai começar estudando radiciação. A gente tá vendo a parte apenas de raiz exata. Então, na próxima aula, a gente irá ver a parte de raiz não exata. Porque, como eu disse lá no início, nem todo número tem raiz exata. Todo número tem raiz exata não, certo?